Fala galera, quem fala com vocês aqui é o professor Ronan e nessa aula de hoje, pessoal, nós iremos finalizar a nossa trilogia, né, sobre o reinado de Dom Pedro I, uma cidadania limitada. Bom, nessa aula número 3, pessoal, e aula final, nós iremos falar sobre a insatisfação com o imperador Dom Pedro I, até ele abdicar ao trono brasileiro em nome do seu filho Dom Pedro II. Galera, em geral, os reis, eles param de governar apenas quando morrem, tá? Então, no caso de Dom Pedro I foi diferente, foi bem diferente aí. Ele acabou sendo expulso do governo, né, e do Brasil em 1831. Praticamente, galera, todos os grupos políticos aqui no Brasil ficaram contra Dom Pedro, com exceção, é claro, né, do Partido Português. Aí eu pergunto, por que Dom Pedro ganhou tantos inimigos políticos? Então é isso que a gente vai ver aqui nessa aula número 3. Bom, galera, o primeiro motivo aí para essa insatisfação com o imperador, com certeza foi o autoritarismo de Dom Pedro. Então, Dom Pedro I, pessoal, ele tinha uma atitude arrogante e violenta. Quem ousasse criticá-lo era atirado na prisão. Então, ele reprimia essas revoltas, né, essas críticas com muita violência. Jornais de oposição aqui no Brasil foram proibidos. Ele utilizou o exercício, né? Ele utilizou o exército para impor a Constituição de 1824, aquela que ele fez com mais 10 assessores, 10 parças, né? 10 amigos dele. Ele não hesitou, galera, em mandar prender e matar brasileiros, como, por exemplo, lá no Pará e em Pernambuco, como a gente viu na Revolução Pernambucana, na aula número 2, ok? O desrespeito dele às liberdades e aos direitos individuais, galera, era tão grande que assustou até mesmo o Partido Brasileiro. A situação econômica do país, pessoal, estava péssima. E o Dom Pedro I, a figura de Dom Pedro I, só contribuiu para piorar a situação econômica do Brasil, como nós iremos ver agora. Bom, galera, para começar, o governo brasileiro ele pediu muito dinheiro emprestado aí para os banqueiros ingleses. E sabe como esse dinheiro foi gasto, galera? O Brasil aceitou pagar, né, uma indenização a Portugal pelo fim do domínio colonial. Também, galera, se gastou muito dinheiro aqui no Brasil com o exército e com a marinha, né, que combateram os portugueses e também, né, combateram aqui os rebeldes em várias revoltas pelo Brasil afora. Bom, foi tanto dinheiro, galera, que o governo brasileiro não conseguia até pagar as suas próprias dívidas. Então ele pedia aos banqueiros, principalmente os banqueiros ingleses, mais dinheiro emprestado e tinha que pagar, galera, com juros altíssimos, né? Até mesmo duas vezes mais, né? O Brasil estava se tornando um excelente negócio aí para os capitalistas ingleses, para os capitalistas lá de Londres. Em 1828, galera, para vocês terem uma ideia, os ingleses exigiram que aquele tratado de 1810, que nós falamos lá na aula número 1, na aula sobre independência do Brasil, fosse renovado. Então, desse modo, os produtos ingleses, eles iriam continuar entrando facilmente no Brasil. E as taxas, se vocês lembrarem bem naquela aula lá, eram de apenas 15%. Tá? Então, sem dinheiro, pessoal, Dom Pedro encontrou uma solução muito simples. Então, olha o que ele fez para poder resolver os problemas econômicos aí. Tá? Ele mandou cunhar moedas, né? Mandou cunhar essas moedas sem valor. Então, vamos imaginar que a moeda estivesse marcada aí com valor equivalente na época a 5 gramas de cobre. Só que a moeda de Dom Pedro, pessoal, foi feita apenas com 2 gramas de cobre, ou seja, ela não valia o que estava marcada lá em sua face. Né? Os comerciantes, então, não queriam receber moedas que, na verdade, elas valiam bem menos do que elas diziam. Por isso, pessoal, aumentavam seus preços e assim houve uma grande inflação no Brasil, a desvalorização da moeda brasileira aí, ok?
Pessoal, a crise econômica do Brasil estava tão forte, estava tão grande, né, que até o Banco do Brasil, que havia sido fundado lá em 1808 por Dom João, foi à falência, tá? Inúmeras pessoas que tinham suas economias guardadas nos bancos, no Banco do Brasil, no caso, acabaram perdendo tudo. Então você imagina, galera, as pessoas com as suas rendas, o seu dinheiro guardado no banco, o banco quebra e você perde tudo. Imagina o ódio que os brasileiros estavam sentindo aí de Dom Pedro I nesse momento. Bom, galera, diante da crise econômica, Dom Pedro resolveu, né, que o governo deveria gastar mais dinheiro ainda. Então, o que acontece, pessoal? O Brasil se envolveu numa guerra bem popular para a nossa história, a famosa Guerra da Cisplatina, ok? Pessoal, os problemas financeiros, né, do governo se agravavam muito, e principalmente quando Dom Pedro declarou essa guerra aí contra a Argentina. Tudo havia começado, pessoal, lá quando Dom João veio com a família real para o Brasil em 1808, tá? Então, pessoal, Dom João ainda estava no Brasil e enviava tropas para tomar um território que era da Espanha, né? Onde hoje está aí localizado o Uruguai, né? Que também era chamado na época de Cisplatina. Tá? Então, pessoal, o Uruguai havia sido anexado ao território brasileiro na época do pai de Dom Pedro, que era o Dom João. Anos depois, pessoal, já no Império, já no governo de Dom Pedro I, o Uruguai, ele foi considerado uma parte do Brasil aí, e o nome dele era Província Cisplatina. Acontece, pessoal, o problema todo é que os uruguaios haviam sido colonizados aí pelos espanhóis. Não tinha nada a ver com os brasileiros. Então, pessoal, eles pegaram em arma para lutar pela independência deles, tá? Ele tinha um apoio da Argentina, galera, que a Argentina tinha uma intenção de criar um só país ali na região, unindo as duas nações, unindo a Argentina ao Uruguai, ou seja, ele queria anexar o Uruguai ao seu próprio território. Daí estourou essa guerra, né, no Brasil contra a Argentina e contra aí os patriotas uruguaios. Bom, galera, Dom Pedro, ele declarou essa guerra aí contra a Argentina e, como eu falei para vocês, a Argentina tinha essa intenção de fazer um país só, anexar o Uruguai aí. Só que essa guerra, pessoal, ela foi bastante desgastante. O governo brasileiro, para poder financiar essa guerra aí, aumentou muitos os impostos. Ou seja, ele colocou essa conta nas costas do povo brasileiro, que tinha que pagar mais e mais por uma guerra que eles até nem concordavam em participar. E galera, o Dom Pedro enviou muitos jovens para morrer aí nesse campo de batalha, nessa guerra aí da Cisplatina, ok? O conflito esgotou tanto os argentinos, quanto os uruguaios, quanto os brasileiros. Aí no final, pessoal, a Inglaterra teve que intervir nessa guerra aí. O Brasil acabou desistindo de lutar, né? Mas o Uruguai, ele acabou não se anexando à Argentina. Ele tornou-se um país independente aí, de fato, com o apoio da Inglaterra, no ano de 1828, ok? E os brasileiros, pessoal, que nunca queriam essa guerra, tinham agora mais um motivo para rejeitar Dom Pedro I. Mais um motivo aí de rejeição contra o império de Dom Pedro I. Galera, vocês lembram, né, que o pai de Dom Pedro I era o Dom João, e o Dom João era o rei de Portugal. Pois bem, galera, o que acontece com o Dom João? No ano de 1826, Dom João morre lá em Portugal. E o novo rei deveria ser o seu filho mais velho, que era o próprio Dom Pedro, tá? Então é óbvio, pessoal, que o Dom Pedro não poderia aceitar. Ele não poderia ser rei de dois países, rei do Brasil e rei de Portugal. Então o que ele fez, galera? Ele renunciou ao trono português em nome da sua filha primogênita, sua filha mais velha, chamada aí de Maria da Glória. O problema aí, galera, é que Maria da Glória tinha apenas 7 anos de idade nessa época. Por isso, pessoal, Portugal passou a ser governado provisoriamente
pelo tio da menina, da Maria da Glória, que era o irmão mais novo de Dom Pedro, né? O Dom Miguel, tá? Mais tarde, galera, passando o tempo aí, esse aí é o Dom Miguel, ok, galera? Mais tarde, quando Maria da Glória fosse adulta, ela iria se casar com o Dom Miguel, que era o tio dela, e ela seria a rainha de Portugal, e o Dom Miguel passaria aí ao status de apenas marido da rainha. Ok? Então, como o Dom Miguel já tinha essa ambição de ser rei há muito tempo, ele no primeiro momento ele acabou aceitando essa proposta, tá? Só que, no entanto, galera, Dom Miguel ele tinha os seus próprios projetos. Então ele recusou a seguir o plano de Dom Pedro, que era esperar Maria da Glória crescer e se casar com ela, e tomou o trono de Portugal para si. Ele proclamou-se rei e deserdou aí a sua sobrinha. Ele não queria ser, galera, o marido da rainha, ele queria ser o próprio rei. Então estourou em Portugal, pessoal, uma guerra entre os partidários de Dom Miguel e os partidários aí de Maria da Glória. Na verdade, pessoal, era uma guerra aí entre os absolutistas contra os liberais. E, pessoal, e o que essa guerra, afinal de contas, tinha a ver aqui com o Brasil? A princípio, pessoal, não tinha nada a ver. Afinal, Portugal e Brasil eram países separados. Tá? Pois o problema estava exatamente aí, galera. Porque, na verdade, Dom Pedro, ele parecia muito mais interessado em Portugal do que ele estava interessado aqui em governar o Brasil, com a sua reputação aqui no Brasil. Então, ele deu um apoio escancarado aos partidários aí de Maria da Glória. Ele até ofereceu ajuda, preparou militarmente um exército para embarcar para Portugal e lutar pelo trono português, tá? Então, pessoal, olha só, o Brasil tinha pouco tempo que tinha se tornado aí independente de Portugal, mas o trono português estava sendo disputado pela filha e pelo irmão do imperador do Brasil. Analisando bem essa situação, pessoal, dá para concluir aqui que Dom Pedro queria governar Portugal indiretamente, ou seja, queria governar Portugal através da sua filha, né? Então, ou seja, havia uma terrível ameaça surgindo aí no horizonte, né, que se aproximava, que seria novamente a união entre Brasil e Portugal, o Brasil voltar a ser colônia de Portugal. Bom, pessoal, aqui à nossa esquerda temos o Dom Miguel e ali à direita já o conhecido Dom Pedro I. Então, pessoal, para muitos brasileiros, o Brasil corria o risco de voltar a ser colônia de Portugal. Então, Dom Pedro ele já não tinha um apoio aqui no Brasil de quase nenhum grupo político, com exceção, é claro, do Partido Português. Que os partidos portugueses, pessoal, nunca deixaram aí de sonhar naquela condição do Brasil voltar a ser colônia de Portugal. Então, essa notícia de que Portugal receberia o apoio de Dom Pedro, agradou aí aos portugueses, que sonhavam com a volta do Brasil à condição de colônia. Porém, galera, desagradou profundamente aí aos brasileiros, que queriam uma separação em definitivo de Portugal. Bom, pessoal, os jornais de oposição castigavam Dom Pedro, né? Denunciavam a sua incompetência, acusavam ele aí de tirania. E o que ele fazia, galera? Ele acabava reagindo, mandando a polícia vigiar de perto esse jornalista, mandava prender esse jornalista se fosse necessário. E aí, galera, quando foi no ano de 1830, já que bem no auge aqui dessa impopularidade de Dom Pedro, estourou uma revolução liberal lá na França, tá? Onde a França estava derrubando os seus ditadores. E os jornais brasileiros publicavam artigos com indiretas aqui para o Brasil, com tipo, hoje a tirania foi derrubada na França, amanhã essa tirania será derrubada em todos os países do mundo, por exemplo. Então, em São Paulo, galera, os estudantes, eles saíam às ruas para comemorar essa revolução que ocorreu lá na França. E aí eles foram perseguidos aí pelas tropas portuguesas. Então, pessoal, a polícia estava agindo aí a mando de Dom Pedro. Foi quando surgiu no cenário aí, pessoal, um jornalista muito popular na época, que era esse da imagem, o Líbero Badaró,
Então o Líbero Badaró, pessoal, era um jornalista, era o principal opositor de Dom Pedro I, escrevia constantemente contra ele, e aí, pessoal, do nada ele foi assassinado, ok? Suas últimas palavras, pessoal, antes de morrer foi: morre um liberal, mas não morre a liberdade. Foi palavras aí do Líbero Badaró. Então o crime, pessoal, teve motivos políticos. A morte dele teve motivos políticos. E a população começou a acusar Dom Pedro aí pelo assassinato do Líbero Badaró. É claro, pessoal, não havia provas do envolvimento do Dom Pedro nessa morte. Mas também, né, é verdade que a polícia trabalhava aí para Dom Pedro, ela não se empenhou muito em apurar esses acontecimentos aí, esse fato da morte do Líbero Badaró. Pouco depois, galera, Dom Pedro, ele fez uma viagem melancólica aí para Minas Gerais, ok? Onde lá, pessoal, ele foi buscar prestígio, mas ele acabou sendo recebido aí, na verdade, foi com frieza a mando do Partido Brasileiro. Então, pessoal, quando Dom Pedro passava, as pessoas iam fechando as portas da janela, né, para expressar o seu descontentamento. Então, pessoal, Dom Pedro volta ao Rio de Janeiro, né? Ele resolve voltar para o Rio de Janeiro, onde ele recebeu apoio do Partido Português. Ele foi recebido lá com festas e entusiasmo pelos membros do Partido Português. Bom, galera, os brasileiros, eles acabaram reagindo, né, durante aí essa festa que aconteceu aí pelos a mando dos portugueses, né? Então os brasileiros eles reagiram. Então durante os vários dias, pessoal, grupos de brasileiros e grupos de portugueses acabaram se enfrentando lá pelo Rio de Janeiro. No começo, pessoal, era só xingamento, uns xingando os outros aí. Mas depois a briga ficou feia e ficou conhecida até como um episódio conhecido como a Noite das Garrafadas, tá? Onde os portugueses, pessoal, eles quebravam garrafas de vidro, né? Pelos vinhos que eles bebiam, eles quebravam a garrafa e jogavam, né, no corpo aí dos brasileiros. Houve combates de espada, houve tiros de pistola, houve vários feridos aí. Então, pessoal, essa aí era a gota d'água. Então, uma população, ela tomou conta das ruas, né? As tropas, elas se confraternizavam com o povo, tá? E o próprio batalhão do imperador acabou se rebelando contra ele. Então, as tensões, pessoal, no Brasil só aumentavam. Foi quando, galera, que Dom Pedro nada mais podia fazer. Então, galera, no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro abdica, ele abdicou, ele renunciou o seu trono em favor do seu segundo filho mais velho, que era o Pedro de Alcântara. A filha mais velha dele era Maria da Glória, que ele abdicava ao trono português em nome dela, e aqui ao segundo filho mais velho, que era o Dom Pedro de Alcântara, com 5 anos de idade. E aí, galera, ele arrumou as malas e embarcou no navio aí rumo a Portugal. Tá? E ele ainda, pessoal, em Portugal, teve tempo de lutar contra o seu irmão, Dom Miguel, tá? Mas ele acabou vencendo Dom Miguel. Porém, pessoal, Dom Pedro, ele morreu logo depois, ele morreu ainda muito jovem, ele morreu apenas com 36 anos de idade. E aí, galera, nas principais cidades do Brasil, o povo foi para as ruas festejar, comemorar a queda do tirano. Seria uma nova era, uma nova fase de liberdade para o Brasil? Eram as perguntas que se faziam. Até que o jornalista, na época, pessoal, escreveu esse momento da história, né, que as galera estavam comemorando em busca da liberdade, chamou de A Jornada dos Tolos. Bom, galera, então é isso. Acreditava-se, pessoal, que a morte de Dom Pedro, por muitos anos acreditou que a morte dele teria sido causada por uma doença venérea chamada de sífilis. Porém, galera, o corpo dele foi exumado alguns anos atrás, em 2010 por ali, não sei exatamente o ano. Porém, pessoal, viram que a causa morte de Dom Pedro teria sido uma tuberculose, ok? Porém, não era muito difícil ele também ter essas doenças venéreas. Galera, então é isso. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de dar o like no canal e de fazer o like no vídeo e fazer sua inscrição no nosso canal, ok? Então, um forte abraço a todos e até a próxima aula.